bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Eu queria deixar a música até o final, mas eu acho que vou mandar ela lá no nosso grupo, para vocês meditarem nessa música, né? Porque ela fala, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. A porta fechada, gente, vai ser Deus. A porta aberta vai ser Deus. É tudo sobre Ele. Por mais difícil que seja, ou por mais maravilhoso que seja. E aqui eu venho te dizer uma coisa muito importante, que quando a gente entrega para Deus os nossos fracassos, as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente precisa entregar também as nossas vitórias. E eu tenho certeza que quem tiver fé vai viver o sobrenatural até dezembro. Eu tenho muita certeza disso. Tenho muita certeza. Só que aí é um convite de, se a gente está entregando aqui as nossas lutas, os fracassos, as coisas difíceis, e a gente tem pedido direção, quando vier essa direção, quando vier a nossa terra prometida, que a gente seja humilde o suficiente de entregar isso para Ele também. Porque senão não vai valer de nada toda essa nossa jornada. Então é um convite para que você realmente acorde, olhe para você, olhe para o seu coração e comece a perceber quais já são as vitórias que você precisa entregar e agradecer. Porque a nossa terra prometida, gente, não é feito apenas da terra prometida. É feito de todos aqueles milagres que Deus fez durante todo esse tempo. E que quando houver falta de fé, que você se entregue com humildade e fala, Deus, aumente minha fé. Porque o meu coração está querendo duvidar. Aumenta minha fé. Porque eu preciso ir mais longe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigado, papai amado, papai querido. Obrigado por mais um dia na sua presença. Obrigada por nós acordarmos já entregando ao Senhor o nosso tudo, a nossa vida e convidando o Senhor para fazer parte da nossa vida. Te entregando a primícia, né, Deus, o primeiro. Porque a nossa primeira parte do dia é entregado a Ti. É entregado o nosso coração, a nossa vida. Pai, eu peço para que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio hoje. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós estamos sedentos por Ti, nós estamos buscando por direção, ó Pai. Então comece a nos direcionar, Senhor, e fala infinitamente mais. Traga resposta ao nosso coração no dia de hoje. Renova as nossas forças, a nossa sabedoria. E fala infinitamente mais. Tenha total liberdade no nosso meio, ó Pai, porque na Tua palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, o Senhor se faz presente. Então, se faça presente hoje, ó Deus. E começa a falar no coração de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Não deixa ninguém sem resposta, Senhor. Mesmo que seja um acalento, mesmo que seja apenas um renovo. Não deixa teu povo sem resposta, ó Pai. Começa a amadurecer, começa a falar, começa a despertar a vida em cada um deles. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, porque grande tem sido os seus milagres. E eu já me coloco à sua disposição. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. E quando o meu coração tiver medo, ó Pai, me capacita. Me transborda com teu amor para que o medo seja lançado fora, ó Pai. Me tira o medo. Para que eu cumpra aqui na terra aquilo que o Senhor quer que eu venha cumprir, Senhor. Desça sobre mim e desça sobre cada um deles, ó Pai, uma unção de ousadia e de autoridade, para que a gente comece a nos posicionar e andar na direção que o Senhor está mandando que a gente ande. Eu te peço, Senhor, nos dê estratégia, nos dê visão,
Nos conecte com as pessoas que precisam ser conectadas. Os lugares que nós precisamos estar conectados. Para que se cumpra em nós a tua vontade. Nesse momento, Pai, eu te entrego a minha vida. E me esvazio de mim mesmo, de todo o meu ego. De todo qualquer sentimento que não provém do Senhor. E peço que o Espírito Santo do Senhor me encha. Para que eu seja a boca do Senhor aqui na terra. Usa-me a mim, Senhor, para falar com o teu povo. Para falar comigo mesmo. Abra o nosso coração para receber a tua palavra, nos dê discernimento e entendimento. E tenha total liberdade em nosso meio. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que lindo. Essa sala aqui, assim, 6:30 da manhã. Já quero lembrar aqui a importância da gente evangelizar, viu, gente? É o que mais Deus tem falado, e Ele não tem falado só aqui no devocional, Ele tem falado lá na paz, nos treinamentos, nos cultos, é falado na Boas Novas, foi falado na conferência. O que mais foi falado na conferência é: o tempo da tempestade está preparando a gente para algo maior. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão. Qual é a nossa missão? O ir de pregar o evangelho para toda criatura. Então, espalha a chama, pega aquele devocional que mais te tocou e espalha e convida pessoas e manda para alguém. Convide as pessoas para participarem. Por exemplo, o tema identidade é algo muito forte. Então, comece a tomar essa decisão de: Lívia, eu não quero. Porque não é para mim, gente. Manda você uma palavra. Ora você por alguém, intercede você por alguém, que tudo isso vai ser muito importante, tá? Hoje nós vamos, para o próximo passo a respeito da nossa identidade, que é a respeito do nosso propósito, né? Mas na verdade do nosso chamado, do chamado para o nosso propósito. Porque mesmo quando a gente tem uma identidade meio que confusa, a gente nem sabe ainda quem a gente é, Deus ele nos chama e nos chama pelo nome. E Ele tem preparado a gente, desde quando a gente foi chamado lá no ventre da nossa mãe. E no tempo certo ele chama, e ele chama pelo nome mesmo. E eu dei o nome de chamados, claro que para postar eu ponho um nome menor, mas chamados mesmo com as nossas limitações. E Deus chama, se você for ler no texto todo, você vai ver que Moisés estava lá no deserto e uma sarça começa a pegar fogo. Ele começa a ver uma sarça ardente lá, um fogo, que não se consumia. E aí é chamado ele Moisés, Moisés. E ele responde, ele vai. Deus ainda fala assim: tira os sapatos, porque você está pisando em terra santa. E ali ele tem uma conversa direta, íntima com o Senhor. E Deus o chama. É você quem é o escolhido, né? Preciso que você vá para o Egito. Preciso que você liberte o povo. Aí pensa, ele é gago. Como é que ele vai falar com o faraó? Aí ele responde: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Está em Êxodo 3:11. E só que quando Deus nos chama, gente, ele não está escolhendo uma pessoa capacitada, uma pessoa muito inteligente, não. Ele começa a preparar os seus escolhidos, porque ele nos capacita. Ele está ativando algo naqueles que dentro de si tem uma identidade e tem um propósito, mesmo que essa pessoa não saiba.
E Moisés achava que a sua limitação o desqualificava. E Deus, porém, usou exatamente no lugar de fragilidade, na fala. E ele revela o quê? Eu sou contigo. Quando eu comecei lá atrás, nas palestras, Deus falou comigo assim, eu sou contigo. E era tão de Deus, gente, porque quando eu fui desafiada de verdade, tá? A fazer a palestra. Me deram uma semana. Eu tive exatamente uma semana para me preparar. Ou seja, para montar uma palestra que eu nunca tinha montado e para trabalhar o meu emocional para falar em público. Porque eu começava a suar frio só de imaginar. E aí eu fiz todo um preparo e eu não paguei por esse preparo. Eu paguei apenas a minha constelação familiar e eu paguei um mês depois, porque eu não tinha dinheiro nessa época. Eu não tinha nem R$ 1 para falar assim, tá aqui. Eu não tinha. Eu estava pagando o meu curso ainda. E eu falei, não, Deus, isso não é para mim. E quando eu dei a minha primeira palestra, gente, eu não tive suor nas mãos, o meu coração não disparou, eu não tive nem frio na barriga. Parecia que eu fazia aquilo há anos e que eu tinha nascido para aquilo. A única coisa que eu fiz foi falar muito rápido. Eu nem respirava para falar. Mas eu falei com toda a autoridade do mundo, como se eu já tivesse dado palestra antes. Só que eu nunca tinha dado. Só que depois, claro, né, vem os friozinhos na barriga, até hoje dá. E nunca vai parar, gente, porque isso é comum. Mas Deus quis me mostrar naquele dia que era Ele comigo. Assim como agora nos novos desafios que a vida tem me apresentado, tem me convidado, Ele continua se revelando que Ele é comigo. Depois que a gente estudou a sabedoria, o meu pensamento ele foi elevado a um nível muito grande. Se você não assistiu a série Sabedoria, vai lá no YouTube e assista. Foram 31 dias, e foram 31 dias, assim, poderosíssimos. A minha capacidade de pensar, ela evoluiu, assim, nível hard mesmo. É como se Deus tivesse aberto os meus olhos e a minha sensibilidade ao ponto de eu conseguir prestar um pouco mais de atenção nas coisas e captar coisas que eu falo, opa, eu preciso mudar isso aqui. Se eu fizer dessa forma aqui, vai fazer melhor. Então, eu tenho aumentado os meus resultados nas palestras, nos treinamentos, nas aulas, no devocional e nos atendimentos da terapia. Uma sessão que era só de avaliação para eu entender o que a pessoa precisa, às vezes ela sai de lá e nem volta. Que ela já sai com a resposta, já sai com uma visão e não volta. Por quê? Pela percepção. Só que a gente tem agido igual Moisés. Quem sou eu, Deus? Não sou ninguém para fazer isso, não. Quando eu fui convidada para ir para a paz, eu falei a mesma coisa. Quando eu fui, né? Eu cheguei felizona, pronta para entregar meu conteúdo, felizona. Quando eu vi que ninguém estava engajando, ninguém assim, tinha uma turminha engajando, mas de 40 eram 2. Aí eu falei, Deus, quem sou eu para falar com esse povo? Quando o pastor me fez o convite, eu falei, quem sou eu? Você é apedrejada aqui. Nós somos para a 4ª semana, gente. E eu já consegui me conectar com todo mundo da igreja. Se tem alguém que tem alguma resistência, eu não sei. Mas eu já consegui quebrar a distância que existia entre eu e o pessoal. Eu já consegui trazer gente para caminhar comigo, para me ajudar naquilo que eu preciso, naquilo que foi me desafiado.
Mas o que eu entendi? Que aconteceu igual aconteceu com Moisés. Quem sou eu para ir a Faraó? Deus responde: eu estarei contigo. Qual que era a minha dificuldade, gente? Eu tenho ferida da rejeição e isso eu nunca escondi para ninguém. Imagina eu tô lá na igreja, é tudo muito diferente, é o que eu expliquei ontem, né? Imagina chegar alguém de fora e já começar a assumir um papel importante dentro da igreja. É difícil, às vezes, o nosso cérebro associar e aceitar isso, é normal. E outra, nem todo mundo vai conectar com você. E as pessoas não são obrigadas a conectar com você. Nem Jesus foi amado por todo mundo. Não queira você fazer com que todas as pessoas te aceitem. Nem tenta se moldar para caber nesse mundo. Claro que eu usei estratégias, usei. Eu fui igual menininha, todos os dias. Eu não fui uma mulher superpoderosa, de social, igual eu ando. Apesar que eu tenho essas duas versões, eu não fui uma outra pessoa, não. Mas eu usei a minha versão mais menina. Para quê? Para mostrar que eu sou acessível. Eu tive estratégias, mas eu não me diminuí para caber no mundo de ninguém. Eu continuei sendo eu. E a gente precisa continuar entendendo quem somos para que a gente posicione como a gente é. Porque senão a gente diminui para tentar caber no mundo. Só que Deus deu a liberdade e falou: eu sou contigo. E ele fala comigo, com você, eu sou contigo. Então por que a gente está temendo? Só que Moisés temeu, porque no versículo do Êxodo 4:10 fala: eu nunca tive facilidade em falar. E Deus pega e fala assim: eu sou contigo. E no fritar dos ovos, ele fala: agora vá, eu estarei com você e eu te ensinarei o que dizer. Então você percebe que não é você por você, é ele. Todos os dias, antes de eu tomar uma decisão, agora eu entrego para ele. Todos os dias antes de eu atender, eu entrego para ele. Todos os dias antes de eu levar a palestra, eu entrego para ele. Todos os dias antes de resolver um problema ou tentar organizar aquilo que me foi entregue, eu entrego para ele. Por quê? Porque é dele que vai vir a minha sabedoria, é dele que vai vir a minha estratégia. Se é ele que tem me confiado isso, se é ele que tem colocado isso na minha mão, quem que vai resolver, gente? Sou eu. A minha capacidade de pensar? Claro que não, tudo bem que ele me deu conhecimento. Esse conhecimento ele veio totalmente dele. Mas até as estratégias que eu preciso usar hoje que funciona, virá dele. Entende? Vai vir dele. Não vai ser de mim, vai ser dele. E é isso que a gente precisa mudar na nossa mentalidade. Porque é sobre ele, não é sobre a gente. Depois de 40 anos no anonimato, Moisés deu uma sarça ardente que não se consome, e ali Deus chama ele para ele ser resposta de um sim, para usar ele e falar: eu quero te usar, cara a cara, assim, gente, ó. E em vez dele responder sim, ele dá uma série de desculpas. Quando ele dá essa série de desculpas, é porque, gente? Porque ele tinha esquecido quem ele era. Quando Deus me pediu para fazer o devocional também, eu tenho dificuldade de aparecer, apesar de aparecer no Instagram, é mais fácil, né? Você tá ali, fez, aconteceu, pronto, acabou. Agora imagina montar um grupo, divulgar para que venha pessoas. E se ninguém viesse? Para quem que eu vou falar? Hoje é mais fácil. Ontem eu comecei a aula do Despertar da Fênix, não tinha ninguém na sala. Eu falei como se tivesse todo mundo. Eu vou até deixar o vídeo lá. Eu não vou nem editar, não, para mostrar para as pessoas que dá para entregar o nosso melhor. Por quê? Porque a gente. Só que o nosso problema é que a gente esquece quem a gente é. Porque a gente sabe que Deus é poderoso, mas a gente duvida da gente mesmo.
A gente sabe que Deus quer nos usar, mas a gente não nos vê como resposta. Por quê? Porque a nossa crise de identidade impede a gente de enxergar o nosso próprio propósito. Moisés sabia que Deus era poderoso, mas ele não acreditava nele. Ele sabia que o povo sofria, mas ele não via mais ele como resposta. Se vocês conversarem com o pastor Rony, pergunta para eles quanto tempo que ele orou para que tivesse alguém para assumir essa parte que ele está colocando na minha mão. E eu não queria aceitar de jeito nenhum. Falei que não, acabei de chegar, a gente não chega chegando e sentando na janela, não. A gente chega conhecendo o povo primeiro. E aí eu falei com ele que não. Veio várias pessoas de fora, que nem são da igreja nem nada, me perguntando por que eu estava temendo em assumir aquilo que Deus estava me entregando. Sem saber da minha vida. E eu vou jogar essa pergunta no peito de vocês. Por que vocês estão com medo de assumir aquilo que Deus está entregando a vocês? Porque talvez a gente está igualzinho Moisés. Talvez não, a maioria aqui que eu saiba. A gente tem um chamado diante da gente, só que a gente está paralisado pelas nossas desculpas e nossas inseguranças. Só que hoje é o dia do seu despertar. Hoje é o dia de te bagunçar assim, falar, acorda. Acorda para a vida. Você precisa se posicionar. Deus está querendo é seu sim, não é suas desculpas mais. E aí, dentro desse devocional, a gente tem 6 ensinamentos. Primeiro, Deus chama quem carrega algo dentro, mesmo que ainda não veja. Ele chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Está em Êxodo 3:4. Você pode ler lá. Deus chama pelo nome. Ele não grita, ei, você ou qualquer um, vem cá. Quem levantar primeiro e correr aqui, chegar aqui, que eu vou usar. Não é. Ele te escolheu e ele te formou no ventre da sua mãe. Você tem noção de que é isso? Ele permitiu que você passasse por tudo que você passou, até aquela dor mais profunda. E aí eu tenho uma pergunta. Alguém aqui, se alguém achar, levanta a mãozinha mesmo. Eu quero que levanta a mão. Alguém aqui acha que Deus erra? Sem julgamento. Se você achar que Deus erra, pode levantar a mão. Porque eu já achei que Deus errava. Se ninguém aqui acha que Deus erra, por que você acha que sua história é um erro? Por que você acha que seu passado é um erro? Sendo que ele permitiu que você andasse fora. Eu vou ser bem sincero, gente. Para mim, Lívia, não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele funciona para que a gente tome as decisões erradas, mas aprenda com o nosso erro. Mas escolhido não tem escolha. Que loucura, Lívia. Vai ler a história de Jonas. Jonas falou: não, não quero, não vou. Jonas foi engolido por um peixe para ir para onde ele deveria ir. Eu falei: não, eu não quero, não vou. Esse trem de igreja não é para mim. Esse trem de. Não vou. No entanto, esse trem de igreja não é para mim, é tão forte, era tão forte, gente, que quando eu voltei com a minha intimidade com Deus, eu fiquei mais de um ano sem congregar, sem fazer parte de algo, porque esse trem de igreja já não era mais para mim. Mas escolhido não tem escolha. A sua história não é um erro. Lívia, mas eu fui muito pecador. Deus permitiu, porque até quando você estava errando, Ele estava te preparando. Só que agora você precisa ser humilde de entregar a sua dor, de entregar aquilo que você acha que é seu erro e falar: Deus, eis-me aqui. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Tira de mim essa dor e me prepara. É como se fosse uma casa em construção, gente. Quando a casa precisa de reforma, o que tem que fazer? Quebrar o que tiver que quebrar,
tirar o entulho, porque não tem como se reformar em cima dos entulhos. Então tá na hora de você tirar o quê? Os entulhos de dentro de você para Deus te reformar. Não tem como Deus te reformar com esse tanto de entulho que você tá guardando dentro de você. Ele já te perdoou. Porque senão, o sacrifício de Cristo na cruz por você não teria valido de nada. Só que Cristo morreu na cruz por você. Então, seu pecado ele já foi perdoado. Ele não vai ser perdoado, ele já foi perdoado. Ele não foi perdoado ainda por você. Que fica se autopunindo. E aí, quando Deus chega para falar assim, vem, tô te chamando pelo nome. Vem comigo, Letícia, vem comigo ainda. Não vou citar o nome de todo mundo, não, mas tá chamando cada um de vocês pelo nome. Aí você vira e fala assim, não tô pronto. Tá. E se não tiver, ele vai te preparar no caminho. E só entenda uma coisa, Deus ele tá chamando de uma forma íntima e pessoal. Quando ele chama Moisés, é no íntimo. É só ele e Moisés. Isso mostra que Deus conhece a nossa essência, mesmo quando a gente esquece quem a gente é. No caso de Moisés, foi ele e Moisés. No caso de vocês, é eu falando com vocês. Acorda para a vida, Deus está chamando. Do céu para o planeta Terra, aí, ó. Ancora, volta, acorda. Porque o que Deus plantou em você, gente, não morreu. Ele pode estar até adormecido aí, mas morrer não. E se tiver morrido, Deus vai ressuscitar aí dentro de você hoje. Por quê? Você não vai morrer antes de cumprir a sua promessa. Você não vai morrer antes de cumprir o seu chamado. Antes de Deus trabalhar a sua ferida e te dar um lugar de honra. Não vai. Não vai. O segundo ponto é: o chamado expõe a insegurança, mas revela a graça. Ou seja, ele vai expor aquilo que é o seu pecado, talvez, o seu medo, mas ele vai trabalhar em você e vai te revelar o amor dele. Em Êxodo 3:11 fala: quem sou eu? Moisés pergunta: quem sou eu? Como farei? O que o Senhor espera de mim, né? E essa pergunta de identidade. Ele não sabe quem ele é. É como se ele tivesse perdido. Deus responde com uma promessa: eu estarei com você. Então, a sua identidade não está somente naquilo que você consegue fazer, mas em quem te chamou. Porque até aquilo que você não consegue fazer, ele pode fazer por você. Talvez ele levante uma pessoa para poder caminhar com você, mas depois ele vai te capacitar para fazer. Porque se ele está pedindo isso para você, pode ter certeza que ele não vai te envergonhar. Ele vai te honrar. Ele vai te capacitar. Ele não vai deixar você envergonhado. Capaz. Você vai envergonhar o filho? A gente no mundo pode até envergonhar o filho. Mas você acha que Deus vai pôr ali você ali no meio e vai falar: passa vergonha, passa vergonha, passa vergonha? Não vai. Comece a entender que a sua identidade está em quem ele formou. E aí a palavra é muito clara: eu tudo posso naquele que me fortalece. O tudo é tudo mesmo. É tudo aquilo que ele te chamar, né? Porque você não vai se jogar no penhasco e achar que você vai voar porque você tudo pode naquele que você se fortalece. Não, não é assim que funciona a palavra também, não. Mas é ele te chamar para se posicionar, para poder liberar os cativos, pode ir sem medo que ele vai com você.
Pode ir sem medo que ele é com você. Terceiro ponto. Deus não se impressiona com a sua limitação. Eu nunca tive facilidade em falar, Êxodo 4:10. Moisés acha que sua gagueira o desqualifica, mas Deus não está procurando oradores, e sim corações obedientes. Ou seja, quem está disponível. Sua limitação não vai assustar Deus. Por quê? Porque Deus conhece a sua limitação. E é justamente ali que é onde ele quer operar. É na sua maior dor, gente, que Deus vai te honrar. Desde lá de trás, ó, se eu for analisar a minha história, morri de vergonha de falar em público. Queria passar despercebida, nasci para servir. Me servir nos bastidores. E Deus fala: não, filha, o lugar que eu tenho para você é esse aqui. Aí eu falo: não, pai, eu acho que o senhor me confundiu. E ele fala: não, não te confundi, não, pode fazer que eu vou ser com você. Tem hora que eu falo umas palavras bonitas, gente, que eu falo: nossa, tem que anotar para repetir depois. Porque quando eu vi, eu só falei. Mas é porque se tem uma coisa que eu sou, gente, mas assim, eu não sou muito obediente, eu não era, não, agora eu sou. Mas eu não era muito obediente, não, eu era muito teimosa. Mas quando eu era desafiada, aí não tem não para mim, não. Aí eu vou dar até minha última gota do meu sangue, né? Nem do meu sangue, não. É do meu sangue. E aí o quarto ponto. Deus responde suas dúvidas com uma revelação de quem ele é. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Só que ali Deus faz milagres e maravilhas que ele fala: pega a tua vara. Aí a vara transforma ali, né? Primeiro ele já estava parecendo uma sarça. E Moisés já não tinha que duvidar desde ali, né? Mas transforma a vara numa cobra, enfim. Mostra os sinais, prodígios e maravilhas para ele. Porque ele está inseguro e ele não sabe quem ele é. Então Deus revela para ele quem Deus é. Porque a nossa identidade ela é restaurada, gente, quando a gente conhece verdadeiramente a Deus. Porque a gente só vai descobrir quem a gente é quando a gente descobre quem é Deus. E você tá achando que aí é sobre você, né? Sobre o cabelo que ele te deu, sobre o olho que ele te deu, sobre o corpo que ele te deu. Não. Sobre o conhecimento que ele te deu. Não, é sobre ele, nem é sobre você. Porque ele te criou a imagem e semelhança dele. Do jeitinho que ele queria. Até os seus defeitos fazem parte daquilo que você é. Só que você não consegue se enxergar, né? Como Deus te enxerga. Que é quando você se enxergar, neném, ninguém te segura, não. Você vai romper toda e qualquer barreira. Você vai vencer. Então nós precisamos descobrir quem é Deus. Porque se você não sabe quem você é como se sua fé estivesse limitando a sua visão de enxergar verdadeiramente quem é Deus na sua vida. O quinto ponto, o chamado te reposiciona na sua identidade. Agora vá, estou com você. Êxodo 4:12. Deus envia Moisés ali, gente, mesmo diante de todas as desculpas de Moisés. Moisés falava A, ele falava B, filho. Com toda a paciência do mundo, né? Tem dia que eu oro agradecendo a Deus, falo, nossa, Deus, eu fui tão teimosa, eu fui tão difícil. Se fosse eu com alguém, eu já teria desistido. Fala, não, não deixa nisso, não. Nossa, isso. E Deus ali insistindo comigo todos os dias. E eu cheia de desculpas. Só que mesmo depois de todas as desculpas, Deus continua enviando Moisés. E isso mostra, gente, que o nosso chamado não vai depender de um desempenho perfeito, de uma capacidade linda, maravilhosa, mas do nosso coração. Por quê? Eu teimava muito, mas no final eu sempre fazia.
Mas Deus nunca desistiu de mim. E foi durante um ano, assim, claro que, na verdade, eu estou fugindo do meu propósito desde os meus 15 anos. Quando eu afasto da igreja, eu estou fugindo do meu propósito já. Mas durante um ano, quando eu voltei à minha intimidade com Deus, Deus me pedia as coisas e eu fugi. Eu falava, não, não, acho que o Senhor tá pedindo errado. Vou continuar só orando aqui no meu quarto mesmo, intercedendo aqui no meu quarto mesmo, e tranquilo. Teve uma época que nem interceder eu queria. Parei com essa bobeira. Extremo difícil. E mesmo assim, ele não desistiu, gente. Porque Deus, ele não está esperando a gente se sentir pronto. Ele está capacitando a gente durante o caminho. Porque às vezes você está falando não para ele, porque eu estava falando não. Mas ele vai te usar mesmo assim, que é onde eu brinco que escolhido não tem escolha e esse papo de livre-arbítrio é uma mentira. Porque até quando eu estava falando não, eu estava falando sim. Se você pegar, eu tenho vergonha de mostrar, se você pegar meus devocionais antigos, você vai ficar assustado. Eu falava até com preguiça. Fora que acordar às 6 horas da manhã, para mim, é impossível. Hoje, graças a Deus, antes de 1 hora da manhã, eu tô sempre dormindo. Naquela época, era 2, 3 horas da manhã. Para levantar às 5, não dá. Então, percebe que é no caminho que você vai sendo preparado, não é tô prontinho, lindo, maravilhoso, agora Deus vai me usar. Não. Muitas das vezes, a sua cura está justamente onde Deus quer te usar. Muitas vezes, o seu milagre está justamente onde Deus quer te usar. E o que você está fazendo? Parado igual uma porta. Só que o sexto ponto, o propósito se revela quando você diz sim, mesmo com medo. Ou às vezes você não fala, você fala não, mas vai fazendo, igual eu fiz. Eu falava, não quero esse trem não, mas vou fazer só hoje, tá? Aí só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, eis-nos aqui, fazendo devocional de segunda a sexta. E no mês anterior nós fizemos todo o santo dia. Mas a palavra de Deus fala assim, então o Senhor se irou com Moisés. Quero trazer isso aqui para vocês, isso aqui é muito importante. Ele não se irou pela gagueira, ele se irou pela resistência. Deus não está irado com você pela sua dificuldade, pelo seu pecado, não, mas pela sua resistência de se posicionar como ele está pedindo para você fazer. Deus não ficou em silêncio depois comigo por causa da minha limitação, mas porque ele estava falando comigo ali todos os dias, e eu resistente todos os dias. Então a ira de Deus foi se calar. No momento que eu mais precisava dele, ele ficou em silêncio. Eu falei, não, o senhor me pede as coisas e agora fica em silêncio? Fica. Fica, porque na hora que ele estava querendo falar comigo, eu não estava querendo ouvir. Então, ele precisa aprender. Imagina se ele ficasse disponível para mim 24 horas. Ele sempre está disponível 24 horas, tá? Mas imagina ele falar comigo 24 horas e eu não querer dar ouvido. Se você tá aqui falando e eu não quero te ouvir, você vai continuar falando comigo? Não vai. Você vai até se retirar da minha presença, você vai até me bloquear no Instagram, você vai até me bloquear no WhatsApp. Mas Deus não, ele só fica em silêncio, mas ele tá ali do seu ladinho. Ele vai deixar você passar uns apertos, mas afogar e morrer nunca. Vai não, vai ficar te puxando assim. Porque Moisés, gente, ele não foi rejeitado. Mas Deus o confrontou. Eu escolhi você. Vá. Então eu quero que você pense o que você está adiando por medo. E hoje eu quero te lembrar, você foi escolhido. Mesmo que você tenha se sentido rejeitado, abandonado, escrachado, humilhado, todas as feridas, eu não sei se para vocês eu liberei, mas quem quiser que liberar a aula das feridas emocionais pode me pedir que eu vou liberar. Mas eu libero só para quem me pede mesmo, porque o pessoal paga, é da nossa mentoria paga. Mas quem quiser eu libero. É grande, umas 2 horas e meia de aula. Mas fala das feridas das rejeições.
E aqui eu quero dizer para você que mesmo com todas as suas feridas, Deus está falando, eu escolhi você, pode ir. Eu juro para vocês, gente. Se o povo da igreja viu falando tanto deles assim, né? Eles vão achar esquisito. Mas eu juro para vocês que eu achei, eu falei, não, Deus, não faz sentido. Tem tanta gente boa nessa igreja, não posso passar por cima deles. Eles são muito inteligentes. Não posso. Deus fala comigo assim, eu escolhi você, pode ir. Eu falei, mas não vai dar certo. Porque é uma outra cultura. Não é a mesma cultura que a minha. Eu escolhi você, vai dar certo. Eu tava cheia de resistências. Gente, eu tô falando de uma coisa que eu tô vivendo atual, tá? Não é do passado, não. É de agora. Eu escolhi você, vai. Então, o que que você tá adiando pelo seu medo? E pra gente finalizar, tem o sétimo ponto, que é Deus envia pessoas para te ajudar até quando você se sente por completo. Então, o Senhor disse: Arão, seu irmão, o levita, fala bem. Eu enviarei para encontrar-se com você. Ele falará ao povo por você. E será como se fosse a sua boca. Moisés ele estava preocupado tanto com a limitação que Deus levantarão para caminhar com ele. Mas com o tempo, Moisés é quem fala. Que ele passa a falar com a autoridade. Antes era Moisés falava para Arão e Arão falava para o povo. Ou Arão falava para o faraó. No final, com o tempo, era Moisés que se posicionou ali como autoridade, era Moisés que falava, principalmente diante de Faraó. Isso mostra que Deus respeita o nosso processo, tá? Porque quando a gente se sente fraco, ele traz alguém para caminhar com você até que você se sinta forte. E esse alguém vai sair e você vai continuar o seu propósito. Por quê? Porque Deus ele respeita o nosso processo, mas ele não vai anular o nosso propósito. Nível, realmente não estou pronta. Ele vai colocar alguém para caminhar com você. Só que não se engane. Ele vai tirar essa pessoa. Por quê? Porque o sonho e o propósito é para você cumprir, não é para o outro. Então aprenda a receber aquilo que Deus está colocando na sua vida. Porque talvez você fale assim, não, não posso. Aí aqui eu uma pessoa vai entender essa indireta, mas não é para ser indireta assim, é com muito amor. É porque aconteceu na minha vida e isso veio assim muito claro agora na minha mente, então eu vou ser obrigada a falar. Então, quando Deus te abençoar por alguma coisa que você não consegue pagar, aceita. Porque é Ele quem está te abençoando. E isso aconteceu comigo, gente. Eu caminhei com a Lud sem pagar a Lud durante muito tempo. Eu caminhei com a Aline sem pagar a Aline durante muito tempo. Deus me abençoou várias vezes sem eu ter condições de pagar as pessoas. Deus colocou pessoas do meu lado que eu não pude pagar pelo serviço delas. Mas sem sombra de dúvidas, algum dia eu vou conseguir honrar a vida de cada uma delas. A Natália caminha comigo e por muitas vezes a Natália me ajudou sem me cobrar nada. De alguma forma você pode ter certeza que eu vou conseguir honrar a vida da Natália. Não solto a mão da Natália de jeito nenhum. Assim como eu não solto a mão da família da Natália. Então, quando Deus vier para te abençoar com algo, eu não estou falando nem só de mim, não, isso é da vida. Pega essa informação. Aceita. Por quê? Porque é a hora que ele está te chamando e ele está te capacitando para aquilo que ele está querendo para você. Ai, Lívia, mas eu não gosto de ajuda. Pois é, vai ter que tratar na terapia, querido, porque tem gargalos da nossa vida que a gente só vai passar quando a gente aceitar ajuda. Porque vai ter dor que você não vai conseguir carregar sozinho. Vai ter coisa que você não vai conseguir fazer sozinho. Então comece a aceitar aquilo que Deus tem para você, porque ele vai te capacitando, mesmo quando você não vê. E ele vai enviar pessoas como suporte. Então você precisa estar aberto para receber, porque se você não estiver aberto para receber, o que vai acontecer? Você vai atrasar seu processo, você vai atrasar a sua promessa. Imagina Moisés ela vai dizer, não, mas meu irmão, eu não tenho dinheiro para pagar meu irmão.
Não consigo honrar a vida do meu irmão. Deixa que Deus honra. Deixa que Deus faz. Não é por você. Deixa ele fazer. Então, quando Deus nos chama, ele nos capacita. Mesmo que a gente não vê. E ele vai enviar pessoas como suporte. Então, Arão representa o suporte temporário até que a nossa identidade esteja despertada pelo completo. E aqui, eu quero ler um pedacinho de uma coisa que eu montei para vocês. É como se fosse uma oração. Obrigada, Senhor, porque eu não sei como agir. Tu levando as pessoas como Arão ao meu lado. Mas eu sei que esse apoio não anula o meu chamado. Ele só me prepara para que eu viva plenamente em ti. Então, Moisés, ele começa dizendo, Deus envia outro, mas Deus não desiste dele. E logo a gente vê que aquele que gaguejava se torna a voz que liberta uma nação. Aquela pessoa insegura, medrosa, que gostava de passar despercebido, começa a se posicionar como líder. E esse é o poder de um chamado que restaura a nossa identidade. É sobre isso que a gente vai ter que falar amanhã, o propósito. Quando a nossa identidade é restaurada. Eu estou nesse processo aí, ó, Deus restaurando por completo a minha identidade. Por quê? Porque toda mudança que eu tenho passado agora é para desbloquear a minha outra melhor versão, que é mais dentro da espiritualidade. Porque antes eu estava sendo uma boa líder, com desenvolvimento intelectual. Aí Deus fala, mas agora eu quero que você trabalhe aqui. Gente, é tão de Deus, mas tão de Deus, que depois eu tive um chamado para ajudar uma outra igreja já. É Deus confirmando, tipo, é isso mesmo que eu quero que você faça. Eu fiquei assim, em choque. Falei, Jesus eterno. Não comecei e não tô com medo de fazer em um, o senhor já tá querendo me entregar outro. Que loucura. Mas é ele confirmando o propósito dele. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E não perca amanhã por nada. Já convide alguém. Nós vamos falar de propósito quando a nossa identidade é restaurada. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão, papai amado, papai querido. Obrigada pela tua palavra, obrigada por trazer clareza, obrigada por nos direcionar através da tua palavra. Obrigada por mostrar um novo caminho. Pai, nós entregamos a Ti o nosso dia. Nós pedimos ao Senhor a direção para esse dia, e não só para esse dia, ó Pai, pela nossa vida. Nós queremos andar em concordância com o Senhor, nós queremos alinhar o nosso coração com o coração do Senhor, para que a gente ande em direção da nossa promessa, do nosso chamado, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, todos nós temos as nossas limitações, os nossos medos, os nossos pecados, as nossas inseguranças. Mas nós queremos apresentar a Ti nesse dia de hoje. Porque, Deus, nós pedimos para que o Senhor continue nos moldando, para que isso não nos paralise, e sim nos faça seguir cada vez mais adiante, para que a gente possa ir cada vez mais longe, diante do teu querer, diante da tua vontade, diante daquilo que faça sentido para o Senhor. Pai, eu te peço, ilumine o nosso caminho, que mesmo que a gente não veja, ou mesmo que a gente não ouça, que a gente seja guiado totalmente pela nossa fé, dentro dos caminhos, dentro do nosso vale, dentro da nossa dificuldade, dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Comece a se revelar em nós, comece a se revelar através de nós, comece a se revelar para nós de uma forma íntima, Deus, como a gente nunca viveu com o Senhor, para que a gente consiga entender exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Começa a nos usar, ó Pai, começa a nos curar, começa a nos transformar. E que desça sobre nós hoje a tua direção. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Guarda, Pai, o nosso propósito do Reacende a Chama. Cuida de cada pessoa que está ali no grupo, de cada pessoa que já passou pelo grupo. Visita cada coração, reacende cada coração, Senhor. Começa a trabalhar incessantemente em cada um daqueles corações, ó Deus, mostrando que o Senhor é o Deus da vida deles. Desperta o teu povo, ó Pai. Nos usa para isso, nos usa para despertar o teu povo, nos usa para falar infinitamente mais no coração de cada um deles.
Nos use, Senhor, para que essa chama se mantenha acesa em nós e no próximo. Que o Senhor me capacite dia após dia, Deus, para poder estar ali direcionando o teu povo, assim como o Senhor capacitou Moisés, ó Pai. Mesmo dentro da limitação dele, comece a me capacitar para que eu consiga direcionar o teu povo dentro daquilo que o Senhor quer. Mesmo que seja da verdade do Senhor, do caminho do Senhor e não do meu. Que o Senhor possa falar comigo dia após dia para que eu possa falar com o teu povo. Mas eu peço mais do que isso, ó Pai, porque antigamente existia um líder que o Senhor tinha que falar com ele para que ele falava ao seu povo. Mas depois que Cristo vem e morre em nosso lugar, morre como um cordeiro, o véu se abre e a gente tem acesso direto ao Senhor. Então não fala só comigo, ó Pai. Fala com o teu povo. Começa a falar e começa a mostrar que o teu povo tem autoridade para orar. O teu povo tem autoridade para interceder. O teu povo tem autoridade, ó Deus, para ter um acesso direto para com o Senhor. Comece a rasgar o véu hoje, ó Pai. Traz os teus filhos para perto de ti, mostrando que eles podem clamar pelo Senhor. Que não é para mim, para o Senhor. É deles diretamente com o Senhor. Começa a mudar de história, ó Pai. Comece a entender esses corações e trazer um posicionamento para cada um dos teus filhos. Peço que o Senhor já abençoe minha equipe, direcione a minha equipe, capacita a minha equipe, Pai, vai guardando, porque um lugar à mesa já está próximo. Já guarda cada uma das pessoas que tomaram a decisão de estar se sentado ali, ó Pai. Se tiver alguém que o Senhor não quer que esteja presente, ó Pai, já faz com que essa pessoa se retire. E já faz, Deus, com que essa pessoa realmente não feche, dando lugar para quem realmente precisa estar lá. Vai guardando, ó Pai, a vida de cada um deles. Vai falando infinitamente mais no coração de cada um deles. Vai preparando cada um deles. Que os anjos do Senhor já estejam ali na casa da Simone, guerreando a nosso favor, preparando o campo, ó Pai. Que eles estejam se preparando e guardando esse dia. Para que toda a ação do inimigo já caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que mal nenhum nos aconteça, Pai. Que a nossa guerra espiritual já seja vencida pelos seus anjos, já seja o Senhor na nossa frente. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Que o Senhor receba cada pedido de oração, ó Pai. Visita cada pessoa no hospital, ó Pai. Que o Senhor capacite cada médico, cada enfermeiro, cada procedimento, ó Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles. Visita cada casamento. Visita cada alma que precisa de Ti, Senhor. E que o Senhor comece a falar infinitamente mais aos nossos corações. Que o Senhor guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, Senhor. E abra hoje a nossa visão espiritual. E que a gente tenha uma intimidade com o Senhor, que a gente tenha uma vivência com o Senhor no dia de hoje, ó Pai, como a gente nunca teve. E que o Senhor nos capacite dia após dia para que a gente possa romper e começar a construir o Senhor. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, queridos. Eu juro que eu tento fazer de 30 minutos, mas eu não consigo, não. Mas é isso. Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Se Deus quiser, antes de meio-dia eu libero para vocês. Se eu não conseguir, na parte da tarde eu já libero para vocês o devocional. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês. Um beijo, se Deus quiser. Até amanhã. Fiquem com Deus e façam um extraordinário dia.